as questões de múltipla escolha. Qual era a primeira? Círculo o quê? Eu fiz uns vídeos, é verdade, agora eu me lembro. Cara. Hã? Então é um círculo assim, né? E aí ele é achatado, todas as dimensões aqui. Tem alguma, não sei qual é a razão, tem uma razão, não tem aqui? Pela metade. Então eles têm aqui, e aí ele vira uma coisa assim, quer dizer, aqui você tem 2R, aqui você continua tendo 2R, só que aqui agora virou R sobre 2. E tudo. Tá, e aí a pergunta é, sei lá, qual é a área dessa aqui, né? Então, vamos dizer, a ideia meio óbvia, né? Você quadricula esse negócio aqui, divide em quadradinhos. Bom, aqui coube mais quadradinhos que aqui, porque é meio ruim, né? Então, digamos, aqui você tem cada quadradinho de lado L2, de lado L, tem a área L2, e aí esses quadradinhos viram quadradinhos pela metade, né? Em que aqui você tem... não viram quadradinhos, viram retângulos, né? Em que aqui você tem L... Tem esse negócio aqui, o que era assim, LL vira assim, né? L sobre 2. Quer dizer, não tem nenhuma conservação aqui que para achatar aqui tem que esticar lá, ele foi mantido rígido. Então, qualquer aproximação que você faça aqui, tem uma aproximação aqui e vice-versa. Se aproximar por retângulos de lados A e B, vai virar, se A é horizontal, B é vertical, vai virar aqui A, B sobre 2. Então, as áreas todas vão ser divididas por 2. Quando você passar o limite, divide por 2. Certo? Então, é isso. Tá legal, não? Entendeu? Estou trabalhando com a ideia seguinte, né? Que quando eu pego uma figura, para calcular a área, eu ladrilho. Em princípio, com ladrilhos retangulares, quadrados ou não. Se eu faço uma compressão numa das dimensões, qualquer ladrilhamento daqui vira, vamos dizer, a minha figura vira uma coisa meio achatada assim. E eu posso pegar os ladrilhos que eu tinha, transformar em ladrilhos achatados. O número de ladrilhos aqui tem que ser igual, não contei, mas deveria. De maneira que qualquer aproximação da área aqui vira uma aproximação da área aqui, por dentro, por fora, como for, né? E a área correspondente daqui guarda em relação a essa área daqui a mesma razão que esse lado daqui em relação ao lado original. Tá? Então, tudo ficou pela metade, quer dizer, vamos dizer, aqui eu usaria 37 ladrilhos quadrados de lado 1, e eu passei a usar 37 ladrilhos retangulares, com um dos lados 1 e o outro meio. Então, o mesmo número de ladrilhos e a aproximação ficou com a área metade da área daqui. Se eu passar o limite, tudo é metade, 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 vai dar metade. Beleza? Aí,
questão 2, qual era? Também tinha vídeo, né? Acho que eu botei 3 vídeos. Né? Ah, essa... Legal. Eu faço esses vídeos rapidinho no GeoGebra. Então, aqui, né, a gente tem uma figura assim, que corresponde, quer dizer, aqui é y igual a x2, acho que aqui é 4, né? Não me engano, né? A altura aqui é 4. Aí, o que acontece? Eu penso essa figura feita de linhas horizontais, e as linhas horizontais se deslocam horizontalmente, mantendo seu tamanho. E aí faz uma outra área que eu, à mão, não vou conseguir fazer, mas a ideia é que se você pegar esse negócio aqui e pegar o correspondente aqui, dá o mesmo tamanho. Então, aqui seria razoável pensar assim, ó, eu faço aproximações por ladrilhos, assim, né? Ripas. E é como se eu tivesse esse negócio, essa figura aqui fosse um monte de ripas, e eu só desalinhei as ripas, mas a área se mantém a mesma. Então, mas além disso, a gente sabe calcular essa área. Então tem 2 respostas certas, eu acho. Uma é dizer que é a mesma área, e a outra é que a gente sabe aqui, né, que se a gente viesse aqui de 0 até A, essa área aqui seria a 3 sobre 3. Né? Então, aqui é 0, é 2, então é 2 ao cubo sobre 3, dá 8 terços, vezes 2, é 16 terços, e aqui eu tenho 4 vezes 4, 16, menos 16 terços, dá 32 terços. Né? Tá legal? Entenderam essa segunda parte também? Você sabe cálculo a beça. Tu aprendeu isso lá no BCMT? Mais ou menos. Não? Hã? Não acompanhou? A ideia de que as áreas são iguais é o princípio de Cavalieri. É porque a gente fez esse cálculo, né, ainda de maneira rudimentar, né? A gente pegou y igual a x2, aí veio daqui até A, aí a gente partiu isso em pedacinhos, fez uma aproximação por baixo, né, uma aproximação por cima, e usou as somas dos quadrados dos n primeiros números naturais, e aí chegou à conclusão que essa área daqui era a 3 sobre 3. Lembra? Não? Mas era uma coisa assim, ó, só recordando, aqui, ó, cada retângulo desse, digamos que ele dividiu em n pedaços, né? Então, cada retângulo desse tem uma base que é A sobre n, e aproximando por baixo, digamos, né? Aqui é A sobre n, aqui é 2A sobre n, aqui é 3A sobre n. Então, aqui você vai ter A sobre n, e essa altura aqui vai ser IA sobre n, isso aqui é o IA sobre n, elevado ao quadrado, que é essa altura aqui. E aí você soma, né? Cada retângulo tem a área base A sobre n vezes a altura, que é IA sobre n ao quadrado, e você soma isso de igual a 1 até, aqui é n menos 1. Hã? É porque aqui, ó, eu tenho A sobre N, 2A sobre N, 3A sobre N e A sobre N. E A sobre N é esse cara aqui.
função y igual a x2. Então, se aqui é i, vezes a sobre n, é ele ao quadrado. Aqui 1. Porque aqui é 1, aqui é n, né? Bom, se eu fizer por cima, vou fazer por cima que fica melhor, né? Vamos fazer por cima. Se eu fizer a aproximação por cima, aí eu pego aqui, esse cara daqui é A sobre N, 2A sobre N, e aqui, digamos, aqui seria o I menos 1, A sobre N, e aqui o I, A sobre N. E aí, em vez de pegar essa área, eu estou fazendo a aproximação por cima, fica mais bonitinho. E aí, como vai de 1 até N. A primeira altura é essa daqui, a última é essa daqui. Tinha o zero, que o zero não somava. Né? Então, fica melhor. Né? Então, aqui, ó, a soma é em I. Então, tudo que não é I aqui pode sair. Então, isso daqui fica A ao cubo, né, sobre N ao cubo, somatório de I igual a 1 até N de I ao quadrado. E essa soma aqui a gente provou que é N mais 1, 2N mais 1, sobre 6. Eu falei para vocês que misteriosamente eu decorei essa fórmula. Aquelas coisas, né? Então, no final das contas, a gente tem N mais 1, 2N mais 1, dividido por N ao cubo, vezes A ao cubo. Oi? 6N ao cubo. O quê? Mas não se preocupe, eu estou só mostrando como é penoso para depois você ver, poxa, como é mais fácil. A gente tem como provar sem nenhum, vamos dizer, usando o teorema fundamental do cálculo, que se você fizer essa integral de 0 até A de x elevado a k dx, isso daqui vai dar A elevado a k mais 1 sobre k mais 1. Sem usar a soma das k'ésimas potências dos n primeiros números. Por isso que eu não dei muita ênfase nessa fórmula. Assim. Ao contrário, a gente vai usar esse resultado para dizer que a ordem de grandeza da soma das k'ésimas potências dos n primeiros números é da ordem de k. Ó, aqui, ó. O termo, porque aqui o que importa é o quê? Isso aqui é 2n ao cubo mais coisas de grau menor. Então, 2n ao cubo sobre 6n ao cubo dá 1/3. E imagine que isso seja grande. N é grande. 1 milhão. 1 milhão ao quadrado tem aqui 7 vezes 1 milhão ao quadrado. 7 milhões ao quadrado. 7 vezes 1 milhão ao quadrado dividido por 6 milhões ao cubo. Então, podia ser, em vez de 7, podia ser 60. Ficava 10 vezes 1 milhão ao quadrado dividido por 1 milhão ao cubo, fica 10 sobre 1 milhão. E esse 1 milhão pode crescer quanto a gente quiser. Mesma coisa para o termo de grau 1. Então, os termos, a ideia é basicamente essa daqui, né? Essa é uma ideia importante, né? Perdi o resto lá. Ideia importante. Quer dizer, se você tem assim, n a sétima, 6n a sétima, mais 8n a quinta, mais 1000 n a quarta, mais 10 elevado a 100 n ao quadrado, mais 1, sei lá, uma coisa assim, dividiu por 8n a sétima, vamos dizer assim. Então, o que você tem? Você tem esse cara daqui, dividido... Tá?
Quando eu divido uma soma por um número, eu posso pegar esse dividido por esse, mais esse dividido por esse, mais esse dividido por esse, etc. e tal. Né? Então, aqui eu tenho 6n⁷ por 8n⁷, mais coisa aqui. Tá certo, ó, tem 10 elevado a 100 n ao quadrado. 10 elevado a 100 n ao quadrado, parece grande, mas o meu n pode ser 10 elevado a 100. Então, aqui eu vou ter um 10 elevado a 100 vezes 10 elevado a 100 ao quadrado, e aqui eu tenho 10 elevado a 100 à sétima. Então, morreu esse... Tá? Não importa quão grande é o coeficiente aqui, importa a potência de n que eu tenho aqui. Porque eu posso fazer o n maior do que esse coeficiente aqui, e aí o que está aqui embaixo vai ganhar. Tá? É bem clara essa ideia? Quer dizer, quando eu divido, a ideia é a seguinte, ó, quando eu divido p de x por q de x, dois polinômios, né? Então isso aqui vai ser ANXN mais A0. Esse daqui vai ser BMXM mais B0. N diferente de M. Não importa. Isso daqui a gente pode até escrever assim, ó, bota x elevado a n em evidência aqui. Aí fica AN, supostamente é diferente de zero, né? Mais AN menos 1 era x elevado a n menos 1. Então, eu tenho que botar um xzinho aqui embaixo para ficar x elevado a n menos 1 para multiplicar. Mais etc., mais A0, x elevado a n. E o outro aqui vai dar x elevado a m em evidência. E aí eu tenho BM mais BM menos 1 sobre x mais B0 sobre x elevado a m. Então, a ideia é muito simples, né? Você corta aqui, ganha quem tiver mais expoente. Porque aqui, quando o x for para infinito, tudo isso aqui vai para zero. E fica esse cara aqui. Aqui, mesma coisa, tudo vai para zero e fica esse cara daqui. Então, importa o sinal desse e o sinal desse, e quem tem o maior expoente. Se os expoentes forem iguais, converge para o quociente AN sobre BM. Se o n for maior que o m, vai para um infinito, que pode ser mais infinito ou menos infinito, dependendo desses caras terem ou não o mesmo sinal. Se o m for maior que o n, vai para zero. Oi. Tem lá sobre n, qualquer área que vai ter sobre área. Quando ele vai para o infinito, vai para zero. Sim. Sobre n. Quando está no denominador, o que está no denominador vai para o infinito, o que está no numerador está limitado, vai para zero. Porque não tem diferença entre o zero mais e o zero menos. O infinito tem o mais infinito e o menos infinito. Aí você... Por exemplo, se você dividir... Se você botar, vamos dizer, pega qualquer coisa assim, 3 cosseno quadrado x mais seno de x à quinta mais 1, dividido por x. Não importa, isso aqui é menor, no máximo 1 vezes 3, 3, mais 1, isso aqui é no máximo 5, em módulo. E o x vai para o infinito, então isso vai para zero, quando x for para o infinito. Ok? Porque pode ter, justamente, por exemplo, n ao quadrado vai para o infinito. N também vai para o infinito, mas o n ao quadrado é um infinito maior. Está indo mais depressa que o n. Né? Então, você olha para o quociente. Tá legal? Infinito sobre infinito não é 1 e 0 sobre 0 não é 1. Tem que olhar caso a caso. Silêncio sepulcral. Vamos lá, pode perguntar. Cara. Eu estou ganhando para responder, vocês não, o contribuinte está pagando para vocês aprenderem. Uma bolsa de 5 mil reais por mês, mais do que isso, como já falei. Então, vocês têm direito de perguntar
e dever de aprender. Foi intimidador? Não. Hã? Bom, Delícia tem a ver com isso aqui agora? Não. Bom, então, vamos em frente. Questão 3. Três é qual? Hã? É da área do... Sim, é uma homotetia. Vocês já ouviram falar de homotetia? É o seguinte, é uma transformação que você faz no plano, né? Você fixa aqui um ponto de origem, assim, e você faz o seguinte, se você pegar um ponto qualquer P aqui, vamos dizer, a homotetia de razão K. Vamos supor K positivo. Né? Então, você pega aqui e pega esse tamanho daqui e multiplica por K. Legal? Se você pegar tiver outro ponto aqui, outro ponto Q aqui, você multiplica por K. Quer dizer que PP', aliás, OP' dividido por OP é igual a K. OQ' dividido por OQ é igual a K. E aí, semelhança de triângulos, ó. Então, P', Q' dividido por PQ é igual a K também. Todas as distâncias são multiplicadas por K. Beleza? E preserva paralelismo, preserva ângulo reto. É uma mudança de escala, centrada aqui nesse ponto. Tá? Então, o que vai acontecer com as áreas? Né? Se eu pegar uma área aqui, aí eu vou pegar esse cara daqui, aqui, vou multiplicar tudo por K, vai dar uma coisa... Esqueci uma parte aqui da história, né? E aí, ó, cada ladrilhamento que eu fizer aqui, né, se eu ladrilhar aqui, esse ladrilho, tudo nele vai ser multiplicado por K, ele vai virar um ladrilho, vai virar um quadrado, então aqui você tem um lado L, aqui você tem KL, KL. Então, a razão entre as áreas é a razão entre as áreas dos ladrilhos, que é K ao quadrado agora. Tá? Ok? Então, pronto. Alguma dúvida? Então? Oi. Bom, vamos dizer, eu tô admitindo assim que a área do retângulo é AB. Isso cabe uma certa discussão. Assim, eu diria mais ou menos o seguinte, né? Eu fixo uma unidade de área que é um quadrado. Então, eu digo, ó, quadrado de lado 1 tem área 1. Estamos de acordo? Então, 1 metro quadrado. Aí, digamos que eu pegue e faça um quadrado de lado 3. Então, tenho 9 quadrados de lado 1. Beleza? Então, se eu fizer um retângulo
Pelo menos enquanto for inteiro, né? Vou parar aqui para ficar inteiro. Quando for inteiro, também, né? Quer dizer, se eu tiver aqui M e aqui N, MN inteiras, então eu tenho MN quadrado de lado 1, então a área é M vezes N. Tá legal? Agora, frações. Se eu dividir um dos lados por 2, a área fica metade. Se eu dividir um dos lados por 3, por 4, a área fica 1/4. Se eu dividir um lado então aqui, vamos dizer, eu tenho 1/4 vezes 1. Agora, se eu dividir, digamos, esse aqui por 3, eu tenho todos iguais, e aqui eu tenho 1/3, 1/4, então eu tenho 1/12, tenho 12 caras. Então, se eu fizer um negócio de... Vamos dizer, se eu fizer assim, 1 sobre M, 1 sobre N, então a minha área vira 1 sobre MN. Tá? E isso na verdade, vale para qualquer retângulo. Né? Tá certo? Quer dizer, se eu tiver esse retângulo aqui, não sei quanto é a área dele, mas se eu duplicar esse lado e mantiver esse, dobrou a área. O que tem diagonal? Calma, vamos por partes. Tá bom? Eu tô mostrando que a área do quadrado, do retângulo de lados A e B é A vezes B. O que eu mostrei, de certa forma, até agora, foi o seguinte, que se eu tiver um retângulo em que um lado é P sobre Q e o outro é M sobre N, a área é P sobre Q vezes M sobre N. Porque é como se eu pegasse quer dizer, eu faço essa operação aqui e depois ali. Digamos, eu dividi esse aqui em Q e em N. Depois eu multipliquei por P aqui e por M ali. E aí eu fiquei com P vezes M retângulos, cada um com área 1 sobre Q vezes N. Não? Foi demais? Tá legal? Então, para lados racionais, vale essa fórmula. A área, se A e B são números racionais, vale A vezes B. Legal? Agora, imagina que A é π. Né? Aqui tem π e aqui tem, para pegar dois números assim, que não são caros e bem irracionais, π e E. O que acontece? Eu posso aproximar, eu posso dividir esse negócio aqui num número bem grande de pedacinhos, uma potência de 1/10, e eu divido. Eu posso pegar, inclusive, eu não preciso nem dividir esse lado, eu simplesmente pego um lado 1 sobre 1000. E aqui eu pego também o lado 1 sobre 1000. Aí eu pego quadradinhos. E aí, ó, eu tenho uma aproximação por baixo, que é o último racional, o último número inteiro que coube aqui, e o último número inteiro que coube aqui. Está pertinho. E a outra por cima, que é o primeiro que passou e o primeiro que passou. Está pertinho. Então, eu estou entre... vamos dizer, π eu estou aproximando por, digamos, por 3,1 e eu estou aproximando por 2,7.
E aí a minha área vai estar acima de 3,1 vezes 2,7 e abaixo de 3,2 vezes 2,8. E eu posso ir a qualquer casa decimal. Então, vamos dizer, no limite, né, minha área vamos dizer, essa vai ser o supremo das aproximações por baixo e o ínfimo das aproximações por cima. Os dois vão bater em π vezes E. Oi? Não seria certo, tipo, eu poderia simplesmente pegar o pi, cortar uma parte dele para fazer principalmente uma margem de erro, para só tipo, entregar o mais rápido possível. Seria válido fazer isso? Válido. Depende para quem você vai entregar e se você está fazendo, vamos dizer, uma parede, ou se você está botando um astronauta em Marte. Né? Um astronauta em Marte é bom. Tá, aí a margem de erro depende do problema. Mas, de qualquer maneira, o certo é π vezes E. Nós estamos aqui só vendo isso. Agora, a diagonal, se eu estou entendendo, vamos dizer, você vai multiplicar a diagonal assim, quadrado, quadrado. Se você pegar um retângulo aqui, você vai multiplicar a diagonal e manter as proporções. Se for isso, você multiplicou esse lado por K, esse por K, e ficou por K ao quadrado. Hã? Ué, a gente acabou de provar. Não, porque eu provei, o que eu fiz aqui de passagem foi o seguinte, olha, se eu tenho um negócio aqui, um retângulo, né, e multiplico por P vezes Q, significa, vamos dizer, o que é multiplicar por P vezes Q? Tipicamente seria você multiplicar por Q um lado e por P o outro. P e Q inteiros. Aliás, desculpa, divide por Q um lado e multiplica por P o outro. Então, quando você dividiu um lado por Q, você dividiu a área por Q. Quando você multiplicou o outro por P, você multiplicou a área que tinha ficado por P. Então, quando você multiplica por P vezes Q, pensando assim, eu posso multiplicar por P vezes Q esse cara daqui e esse aqui também. Significa que eu dividi por Q aqui, dividi por Q aqui, tomei P, então eu mantive as proporções. A minha área saiu multiplicada por P sobre Q ao quadrado. Tá? Aqui, agora eu fiz aqui e aqui. Se eu fizer num lado, tá? Se eu pegar um lado, dividir em Q e tomar P, então eu dividi por Q um lado. A área ficou dividida por Q. Multipliquei por P esse lado que eu tinha dividido por Q. A nova área, que era 1/Qésimo da área anterior, ficou multiplicada por P. Então, no fim, ficou multiplicada por P sobre Q. Ó, tá? Dividir em 5. Agora, ficou só isso. Só que agora eu multipliquei esse aqui por 2. Então, fiquei com 1/5 da área vezes 2, 2/5. Sim, mas você tem... Não, mas você tem o seguinte, né? Digamos, você tem aqui, digamos, você tem a paralela aqui. Né? Aí você... Foi isso que você está dizendo? Mas... Então, Tales. Né? Então, se esse lado é igual a esse daqui é igual a esse também. E esse é igual a esse também. Semelhança de triângulos aqui. Tá? Estou mantendo aqui. Nesse triângulo, né, esse ângulo é comum a esse e a esse.
E aí os lados foram multiplicados por K. Então esse lado é K vezes esse. Aí você faz a mesma coisa agora nesse daqui. Aí esse lado aqui vai ser multiplicado por K também. Tá? Tá legal? Isso Eu até estou com a minha camisa vintage do tempo que eu era da banca do vestibular. Esse tipo de coisa caía no vestibular da UFRJ direto. Multiplicar, sei lá, fazer uma motetia, coisa assim, área virar ao quadrado. Era o pessoal do colégio de aplicação que geralmente botava essa questão. Não é para ficar dúvida sobre isso. Não precisa levar dúvida para casa. Oi. Aqui? Não, é que aparentemente a dúvida é que, como aqui são ângulos diferentes, eu estou dizendo o seguinte, ó, se eu tenho aqui. A questão é a seguinte, aqui ó, eu tenho vamos dizer, um ladrilhamento assim. Aí eu tenho aqui a minha homotetia, vai assim, 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 assim. Aí quando eu multiplico por K, digamos, K um pouquinho assim, esse tamanho daqui foi multiplicado por K, vai parar aqui. Como eu tenho essa reta aqui, toda essa reta vai virar uma reta paralela. E mesma coisa agora, né? Bom, e aí, ó, esses caras que eram divididos aqui assim, eu disse que esses, não está exatamente isso, mas se esse cara, esse tem o mesmo tamanho, esse terão o mesmo tamanho. Depois eu faço a mesma coisa com esses daqui. Aí eles vêm parar aqui, onde tem o mesmo tamanho. E preserva os ângulos também. Então, o que vai acontecer é que esses ladrilhos aqui, que eram assim, vão virar... Bom, agora perdeu um pouco, mas... Né? Esse aqui tá... Ah, não, esse aqui não era aqui, era aqui. Certo, era aqui, aqui, aqui. Tá, esses são os pontos aqui. E aí, esse tamanho daqui é esse tamanho vezes K, e esse tamanho aqui é esse tamanho vezes K. Então, o ladrilho fica de tamanho K ao quadrado. Tá? Isso vai ajudar vocês no cálculo 3. Mas a ideia de... São ideias meio básicas de área, né? Eu estou discutindo aqui. Que tem as coisas exatas, tipo essa daqui, e tem as que a gente usa isso para fazer a aproximação. Né? Daqui eu uso para dizer que se eu pegar uma figura qualquer, ladrilhando, eu sei que a área dela também vai ser multiplicada por K ao quadrado. Tá legal? Não sei, eu fico olhando, tem gente de olho arregalado que não está falando nada. Ele até sorriu, era você mesmo. Quer fazer uma pergunta? Não? Tá tudo bem? Ele também tem a tática de fingir que não está entendendo, de deixar tenso. Não pode acontecer. Não, porque é o seguinte, o que eu estou fazendo é o seguinte, eu estou discutindo aqui ideias básicas. Então, minha ideia é que até o final dessa semana a gente sabe as ideias básicas. Aí é só burocracia, né? Fazer as contas e tal. Mas se você perdeu uma ideia básica, na hora da burocracia, você... Espera aí, de onde saiu isso?
Então, essa era 3. Porque pi era... O K era pi. Eu botei um pi... Não, botei pi R, porque... Aí você, pô, não pode ser, pi R2. Eu sei essa fórmula. Né? Não, é porque eu penso assim, é melhor você cair numa armadilha aqui do que lá fora, depois você sair daqui. Aqui ele está em família e tal. Treino. Pô. É melhor. Então... Aí a 4 era o quê? A 4 era da revolução. Tinha uma parábola. Parábola como é que era? Era uma... Deitada? Quadrado. E limitado pela reta aí. Isso aqui assim. Menos 2 a 2. E aqui 4 de novo. Então aqui, né, esse negócio vai virar uma coisa assim. Rodou. É assim. Eu vou fazer uma coisa mais complicada um pouco, né? Então ela vai fazer assim, né? E aqui faz assim. Tá? Mas olha só, a ideia é o quê? Que se você... A ideia é fatiar o presunto, né? Tá certo? A ideia é a seguinte, imagina que você fatiou o presunto. Então, você tem aqui, sei lá, 200 fatias, não sei quantas fatias, 200 fatias de 1 milímetro. Elas têm áreas diferentes. Mas se você souber a área de cada uma, mais ou menos a área embaixo e a área em cima não variou muito. Então, você multiplica aquela área por 1 milímetro, a área vai mudando, mas cada uma está multiplicada por 1 milímetro, e aí você soma esses volumes. Tá legal? Então, aqui seria a mesma coisa. Você, no fundo, não importa qual é a figura aqui, você tem uma coisa que é... Todas as fatias são circulares. Então, se você cortou uma fatia aqui, se você pegar aqui no ponto X, o que vai acontecer? Você vai ter aqui uma fatia assim. Qual é a área dessa fatia? Aqui é x ao quadrado. A área é π vezes o raio, que é x ao quadrado. Π x4. Tá? Então, é isso que você tem. E qual era a pergunta? Volume assim? Com esses... Bom, a gente tem que calcular essa daqui. Né? Se a gente souber... É a mesma coisa... Bom, a gente fez esse negócio, né? Eu disse, olha, se a gente sabe, né, que o somatório de I igual a 1 até N, de I a K, é I elevado a K mais 1, mais coisas de menor grau, aliás, dividido por N, N elevado a K mais 1, dividido por K mais 1, tá? Significaria o seguinte, que esse negócio aqui, né, somatório de I igual a 1 até N, de I elevado a K, é igual a N elevado a K mais 1 sobre K mais 1, mais termos... Aqui é um polinômio. Vamos dizer, teria alguma coisa assim, AN
AK, n elevado a k, mais AK menos 1, n elevado a k menos 1, mais a zero. Aí eu vou fazer a mesma coisa, que eu parto, a mesma história dos pedacinhos. Então eu divido esse negócio aqui em n pedacinhos, então eu vou ter, quando eu aproximar por cima, ó, esse cara daqui é o I A sobre N. A altura correspondente a ele vai ser I vezes A sobre N elevado a K. E a base é A sobre N. Então eu vou ter, na aproximação dos meus retângulos, né, eu vou ter que somar de I igual a 1 até N, a base, que é A sobre N, vezes a altura, que é essa daqui, né, e somar tudo. Né? Então, aqui, ó, eu tenho somatório de I igual a 1 até N, de A elevado a K mais 1, sobre N elevado a K mais 1, e elevado a K. Então, esse cara aqui sai, e eu fico com A elevado a K mais 1 sobre K mais 1, sobre N elevado a K mais 1, vezes o somatório de igual a 1 até N de I elevado a K. E, supostamente, eu sei que é uma coisa assim. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter esse número aqui, essa soma aqui, vira esse número, e está dividido por n elevado a k mais 1. Então, como se eu dissesse, eu vou dividir isso tudo por n elevado a k mais 1. Aí o termo de maior grau aqui é esse. Dividido por esse, fica 1 sobre k mais 1. E os outros, n elevado a k por n elevado a k mais 1, fica 1 sobre n e vai para zero. Todo o resto vai para zero. Tudo fica pequenininho. Então, disso daqui sai 1 sobre k mais 1. Quer dizer, se eu pegar esse negócio daqui, fica 1. Então, isso daqui tende, quando n tende para infinito, para a elevado a k mais 1 sobre k mais 1. Oi? De onde saiu isso aqui? Eu não sei se eu fiz para valer. Eu mostrei. Não cheguei a fazer as contas. Porque eu na verdade, eu estou só dizendo, pô, seria legal saber isso, mas a gente não tem uma fórmula fechada, assim, uma fórmula de recorrência. E vamos dizer, para você chegar na 10ª potência, você tem que passar pelas anteriores. Como eu vou saber fazer isso mais fácil, eu estou só dizendo, vamos usar aqui, mas não tem problema, depois a gente vai fazer de outra maneira. Mas, de qualquer maneira, aqui ó, eu vou ter o fatiamento e, na verdade, ó, eu vou partir aqui, não importa que esses caras vão ser volumes. O fato é que para cada x que eu pegar, quer dizer, aqui o x vai ser o quê? Vai ser I, vamos dizer, não importa, bota A aqui e menos A. Né? Aliás, eu posso fazer só 2 vezes a área de K, porque claramente é de K. Né? Então, eu faço x vai ser I vezes A sobre N. A altura, vamos dizer, o raio aqui vai ser I vezes A sobre N ao quadrado, que o raio é ao quadrado, então a quarta, vezes π, quer dizer, já não é o x, né? Aqui já é a área da fatia. Tá? O x é esse, o raio correspondente ao x é esse, ao quadrado...
É o volume, né? Não, desculpa, volume. Aliás, isso aqui é a área. Esse multiplicado por esse é o volumezinho. E agora eu somo tudo. E mesma coisa, ó, o que vai sair é I a quinta. Né? Aqui eu vou ter A. Certo? Vou ter A5 sobre N a quinta, vezes somatório. Tá certo? Hã? Sim, tem o π aqui. Ah, esse I aqui não tem. Então, tem uma potência aqui que está dizendo que isso não vai dar certo. Eu geralmente, eu não sei, eu não consigo muito conferir conta. Mas é uma coisa importante, você manter o olho no que você está fazendo e dizer, não, peraí, isso aqui está esquisito, fisicamente não faz sentido, né? Porque aí você tem uma percepção sem conferir a conta de que você fez alguma besteira. Aí você vai procurar. É arriscado. Às vezes você é otimista, acredita ou não. Bom, mas, em resumo, né, aqui vai sair isso daqui, somatório de I a quarta, isso daqui vai dar uma coisa que vai dar N a quinta sobre 5 mais coisas pequenas. Aí corta esse N a quinta com esse N a quinta, vai ficar 5 sobre 5. Tá? O A era 2, então 32, só que tem duas vezes, né? 64 quintos vezes π. Né? O 4 é porque aqui, ó, em cada ponto aqui, o raio é esse daqui. Aqui é y igual a x2, então é o quadrado. Só que quando você faz a área, é π vezes o quadrado do raio. Então, o quadrado ao quadrado, é a quarta potência. Oi? Sim, você pode calcular o volume de uma esfera exatamente assim. Hã? Você pode fazer? Posso. É a mesma coisa, né? Acho que é mais ou menos a mesma coisa. Você parte aqui assim, né? E aí para cada... eu costumo pensar na vertical, mas vou pensar na horizontal, né? Aqui você tem esse Hzinho, que corresponderia à altura, quer dizer, o H vai de 0 a R, que é o raio... Tá, esse é o Rzão. Aqui tem um Rzão. Oi? Não entendi? Aqui é y igual a R2 menos x2. Né? É ruim. Mas como a gente precisa do quadrado, eu posso calcular sem me preocupar. Né? Aqui é H, aqui é R, Pitágoras, raiz de R2 menos H2, mas eu quero o quadrado desse cara. Porque eu vou fazer isso assim. Né? Cada fatia vai ser um círculo, cujo raio é esse aqui. Então, a área da fatia vai ser π vezes o quadrado disso. Então, vai ser π R2 menos H2. E agora a mesma coisa, eu divido em pedacinhos. Divido em pedacinhos, vamos dizer, pedacinhos R sobre N. Então, eu vou fazer o Rzinho. Né? Isso aqui é o, vamos dizer, o delta H, R sobre N. Né? O H vai ser I vezes
R sobre N. Vou fazer uma aproximação assim, né? I vezes R sobre N. A área, né? S de H vai ser a área da seção aqui, que vai ser π vezes R2 menos H2. Então, vou botar aqui R2 menos IR sobre N ao quadrado. E agora eu vou somar, né, vou somar esse cara daqui, que é a alturinha do negocinho aqui, vezes a base. Então, eu vou fazer o somatório de igual a 1 até N, de R sobre N, que é a base, vezes a área, né, que é π vezes R2 menos IR sobre N ao quadrado, e seja o que Deus quiser, né? Então, aqui, ó, eu vou ter uma parte aqui, que eu vou ter N pedaços, ó. Esse daqui vai me dar, essa parte de cá é somatório de igual a 1 até N, disso aqui, que é R, é π. Posso tirar esse π do lado de fora, né? Tá? Esse π veio aqui para o lado de fora. Então, tenho π aqui, aí eu tenho somatório de igual a 1 até N de R ao cubo sobre N. Para cada I, entendeu? Isso aqui, eu estou somando N pedaços desse tamanho. Claro que vai dar R ao cubo, né? Somando N pedaços de tamanho R ao cubo sobre N. Tá? Menos, agora aqui, eu tenho somatório de igual a 1 até N, de R ao cubo sobre N ao cubo, vezes I ao quadrado, né? Tá? Então, o π que estava aqui saiu fora. Na verdade, o R ao cubo eu também podia ter tirado, né? Tá? Podia ter pegado. Esse R ao cubo está em evidência também, ele vai sair aqui fora. Então, eu tenho π, R3. Aqui o somatório de 1 sobre N, com N parcelas, vai dar 1. E menos o somatório de I igual a 1 até N de I ao quadrado sobre N3. Eu posso botar o N3 para fora. Bom, esse aqui eu sei que vai dar N3 sobre 3, né? Tá certo? Esse aqui vai ser πr2, 1 menos 1 sobre N3, o somatório de I ao quadrado de igual a 1 até N. R3. πr3, aí eu tenho 1, menos esse daqui vai dar 1 sobre N3, N mais 1, 2N mais 1, sobre 6. Então, aqui, ó, eu tenho 2N3 é o termo de maior grau, dividido por N3, dá 2 dividido por 6, 1/3. Então, isso aqui vai dar 2πr3 sobre 3, mas eu não errei porque isso é só metade do volume. Tá? Então, quando eu multiplico por 2, dá 4/3 de πr3. Oi? Qual? Esse aqui? Esse aqui? É pelo seguinte, aqui, ó, eu estou somando, cada um desses caras é uma parcela. Só que cada uma dessas parcelas, ó, ela tem
eu posso dizer que eu tenho R vezes R, R3, R vezes R2, aqui R3. Então, eu tenho R3 que eu posso colocar em evidência, posso colocar o π. Então, eu tenho πr3 somatório de igual a 1 até n. O que sobrou aqui ficou 1 sobre n menos 1 sobre... Aqui 1 sobre n, o R2 saiu aqui, né? Tá? Aqui ficou 1 sobre n, porque esse R saiu, esse R2 deixou aqui 1, e aqui saiu o R2 também, e aqui ficou 1 sobre n, I sobre n ao quadrado. Tá? Entendeu a minha conta? Eu tirei esse R2 aqui fora, ficou 1. Tirei esse R2 aqui fora, ficou I sobre n ao quadrado. Aí ficou R3 vezes π, que eu botei todo aqui para fora. Ficou esse 1 sobre n aqui. Ficou esse 1 sobre n aqui. Aqui tem 1 menos I sobre n ao quadrado. Eu posso escamotear, posso fazer essa fração, mas eu estou dizendo o seguinte, que cada uma dessas parcelas aqui tem 1 sobre n vezes 1. Então, eu tenho n parcelas e cada uma delas tem 1 sobre n menos I ao quadrado sobre n3. Tá legal? Você está aqui ou... Esse 1. Daqui para cá. Eu estou te mostrando aqui. Ó, o R3 saiu. É que aqui eu multipliquei antes. E depois tirei... Ali eu multipliquei antes. Aí eu fiz πr3, tirei o π, aí fiz R3 sobre n, R3, tá o R3 aqui. Aí eu tirei o R3. Ficou 1 sobre n. Mas essa parcela aqui, esse negócio aqui não tem I. São n parcelas, só que para cada I, a parcela que ficou valia 1 sobre n, porque eu tirei o R3. É uma soma. Vamos tirar isso aqui. Vamos deixar essas duas somas juntas. Assim. Tá? Agora tira o R3 das duas. Então, eu boto aqui 1 sobre n menos 1 sobre n3 e ao quadrado, e aqui ficou o R3. Então, eu tenho n parcelas. Essa daqui varia com I, mas cada uma delas tem 1 sobre n. Então, eu posso somar esses 1 sobre n todos, de 1 até n, dá 1. Em vez de eu incorporar, claro que eu podia ter posto aqui n ao quadrado sobre n3, aí ia ficar n ao quadrado menos I ao quadrado, mas ia só piorar a minha vida. Olha só, digamos que você tem lá um pagamento que você recebe todo mês, que é, sei lá, R$200 todo mês. Você recebe. E você, todo mês você gasta um tanto que varia de mês para mês. Você pode, a cada mês, fazer 200 menos o que você gasta e depois somar tudo. Ou pode dizer, não, num ano, esses 200 viraram 2.400 e agora eu vou subtrair a soma dos outros. Foi o que eu fiz aqui, eu somei os seus 200 de cada mês, que era 1 sobre n, só que eram n parcelas, deu 1. E subtrair a parte que está saindo desse 1 sobre n a cada mês. É assim, ó, 1 sobre n menos
I igual a 1 sobre N3, mais 1 sobre N menos 2 ao quadrado, 4 sobre N3, mais 1 sobre N menos 3 ao quadrado, 9 sobre N3. Então, em cada parcela tem 1 sobre N. Se eu somar esses 1 sobre N todos, dá 1. Foi a parte que eu coloquei aqui, e fiquei com a soma desses. Tá? Beleza? Bom, então, calculamos lá e tem mais uma, né? Qual é o... Apago, tem perguntas? Mas é isso, ó, vamos escrever a soma. Esquece o π sobre R, o πr3, vamos pegar só essa soma aqui. Tá? As parcelas são essas. Então, vamos fazer I igual a 1 sobre N menos 1 sobre N3. I igual a 2, 1 sobre N menos 4 sobre N3. I igual a 3, 1 sobre N menos 9 sobre N3. I igual a 4, 1 sobre N menos 16 sobre N3. Aí você vai olhar para cá e dizer, opa, eu vou somar esses caras daqui. Como são N parcelas de 1 sobre N, isso aqui dá 1, e aí eu só tenho que somar, subtrair a soma do outro lado. É só isso mesmo. Tá? Tá legal? Vou dizer uma coisa, segredo para vocês. Eu gosto muito que perguntem. Tá? Não tem problema. Tá? Só perturbar mesmo. Não, porque se você não me pergunta, aí pô, se chegar no final do curso e você não tiver aprendido, eu vou ficar assim, pô, o cara nem me deu chance de tentar. Ele não perguntou, eu fiquei lá. Pô. Porque são muitas pessoas diferentes aqui. Então, cada um tem que dizer, não, eu tenho o direito de sair daqui sabendo essa porcaria. E tem gente que diz, não, peraí, eu tenho o direito de aprender um pouco mais com essa porcaria aí. Também pode perguntar. Foi. O que tem? Ele resultava em 2/3 de PR3. E o volume da esfera não é 4, eu disse. Não, é 4 PR3 sobre 3. Então, era 2 vezes isso. Né? Mas é porque quando eu fiz a conta, a esfera é assim. Eu fiz só daqui até aqui. Então, só calculei metade do volume. Tá? Tem mais uma de múltipla escolha, né? Qual é? Qual é a última? A última é aquela do... Hã? Quem? E esqueci completamente. Eu gostei da prova, eu achei ela boa, mas eu não me lembro mais. A N frente A para tudo N. Aí tem outra sequência, Chegou aqui uma especial.
A n converge para A com a n diferente de A para todo n. Então, se eu fizer Bn igual a n ao quadrado menos a ao quadrado sobre a n menos a. Bom, o que vai acontecer? Se o AN converge para A, esse negócio aqui vai para zero. Será que vai para infinito? Mas isso aqui também, né? Porque o AN ao quadrado também vai para o A ao quadrado. Mas a gente... não sei vocês, mas eu... ocuparam o meu tempão, para eu saber que A ao quadrado menos B ao quadrado é igual a A menos B vezes A mais B. Tá certo? Se você não sabia, é só fazer, né? A vezes A ao quadrado, né? Isso aqui é A vezes A, mais A vezes B, menos B vezes A, mais B vezes B, corta esse com esse, dá isso aqui. Então, AN menos A, AN mais A, AN menos A, como esse cara é sempre diferente de zero, isso aqui é sempre, para todo N, igual a isso aqui. E o AN converge para A, então isso aqui converge para 2A, né? Tem alguma dessas respostas aqui? Não. Tá? Então, não tinha nenhuma resposta. Hã? Quê? Poderia, mas não está escrito aqui que é zero, né? Então... Não. Sim, mas ué, tudo bem, olha só, vamos fazer a conta. A n é igual a 2 mais 1 sobre n. Isso aqui converge para 2. Então, a n ao quadrado menos a ao quadrado dividido por a n menos a é igual... Vou nem fazer a fatoração, vou levar o quadrado aqui, né? Então, isso aqui ao quadrado é 4 mais 4 sobre n, mais 1 sobre n ao quadrado, menos 4 sobre 1 sobre n. Então, cortou aqui. E aí, isso é igual, posso fazer assim, né? 4 sobre n dividido por 1 sobre n é 4. E 1 sobre n2 dividido por 1 sobre n, isso aqui tende para 4. O que eu fiz foi, essencialmente, a mesma coisa, sem... Se A for zero, dá zero. Você não pode dizer que vai ser sempre zero, porque aí tem um A. Não, quando você diz a resposta é zero, significa que para todo A é zero. Né? Oi? Não, o BN é só o BN. Porque, na verdade, né, eu estou fazendo muito somatório, mas, na verdade, a gente definiu o seguinte, que a soma infinita é o limite das somas parciais. Então, na verdade, quando eu estou fazendo somatório de AN, eu estou pegando o SN, que é o somatório até N, e estou olhando para o limite. Então, o que eu estou fazendo o tempo todo é limite de sequência. Aqui eu peguei e dei uma sequência pura. Porque, às vezes, a gente não faz limite só para somar infinitos números. A gente... já mostrei para vocês. Você, às vezes, quer achar a raiz de uma equação, você chuta um primeiro número, aí tem esse é o A0, depois dali você calcula um A1, um A2, um A3, então você tem uma sequência e você quer saber para onde ela converge.
Então, aqui foi só isso. Beleza? Aí a questão da parte discursiva. A questão 1, ela é muito grande, mas é só questão de você ler e ler as instruções e fazer o que as instruções dizem, né? Hã? Não. Fazer. Porque, repara, o que a gente tem é o seguinte. A gente tem, no fundo, né? Se eu consigo controlar a diferença entre a n, vou botar xn aqui, entre xn e x, né? Consigo controlar isso aqui, significa botar isso aqui menor que epsilon. E eu consigo controlar a diferença entre yn e y, botar isso aqui menor que um certo epsilon. Aí eu tenho fórmulas que me dizem como eu consigo estimar daqui, né, xn mais yn menos x mais y. Xn menos yn menos x menos y. Xn vezes yn menos x vezes y. E xn dividido por yn menos x dividido por y. Cada um desses números aqui, né, essas letras aí, quer dizer, a A das duas, A, B e C. Então, A me diz como é que eu faço isso aqui. Quer dizer, me diz o seguinte, que se isso daqui é menor que epsilon, então isso aqui é menor que 2 epsilon. E isso aqui também menor que 2 epsilon. Oi? Tá legal? Eu estou dizendo o seguinte, se eu quero somar dois números, mas eu não tenho os números, eu tenho números parecidos com eles, então eu tenho um erro, outro erro. Quando eu somo, qual é o erro? No máximo, a soma dos erros. Quando eu subtraio, no máximo, a soma dos erros. Agora, quando eu multiplico, essa é mais complicada, mas aqui, ó, a gente está fazendo algumas... aqui, isso aqui é menor que... aqui é x, né? Menor que módulo de x mais módulo de y mais 1. Tá? Que, na verdade, aqui valia com menor... Tá, eu estou usando que x é menor ou igual que módulo de x, e essa desigualdade vale com o menor ou igual também. Tá? E o y menor ou igual que módulo de y vale isso daqui. Isso daqui vezes epsilon. Mas eu coloquei uma hipótese aqui, né? Supondo que o epsilon menor que 1. Tá? Por quê? Porque na hora, não sei se vocês lembram, isso daqui deu módulo de x vezes epsilon mais módulo de y vezes epsilon mais epsilon ao quadrado. E aí eu botei o epsilon em evidência, ficou módulo de x mais módulo de y mais epsilon vezes epsilon. Mas eu não queria, eu queria uma coisa aqui que eu pudesse ter um número, né, independente do epsilon. Então eu disse, bom, se o epsilon for menor que 1, eu posso botar 1 aqui. Então, tenho essa estimativa aqui. Essa outra aqui, o que eu sei é que isso daqui dá menor que 2 vezes
módulo de x mais módulo de y, dividido por módulo de y ao quadrado, vezes epsilon. Se aqui eu não botei nada, não tem nada do epsilon ser menor do que 1, mas eu tenho que, bom, o y é diferente de 0 e epsilon menor que módulo de y sobre 2. Então, agora eu tenho que se isso daqui valer, todas essas coisas valem. E eu quero que cada um desses caras daqui seja menor que um gama. Então, se eu fizer... em vez de eu fazer isso aqui diretamente menor que gama, eu digo, ó, isso aqui é menor que y. Então, se esse cara for menor que gama, aqui pode ser menor ou igual que gama, né? Então, isto aqui será menor que gama. Então, eu boto menor ou igual que gama, menor ou igual que gama, menor ou igual que gama em todos esses. Para cada um deles, eu vou ter um epsilon. Para que isso aqui seja menor ou igual que gama, eu preciso que epsilon seja menor ou igual que gama sobre 2, para valerem esses dois aqui. Preciso que epsilon seja menor ou igual que gama sobre módulo de x mais módulo de y mais 1, para valer esse daqui. E preciso que também epsilon seja menor ou igual que gama y ao quadrado sobre 2 módulos de x mais módulo de y, mas ainda preciso, tem uma ressalva aqui, epsilon menor que 1, e outra aqui, então, essas duas primeiras é isso daqui sem restrição. Para essa daqui, vale isso desde que o epsilon seja menor que 1. Para essa daqui, última, vale isso daqui, desde que o epsilon seja menor que o módulo de y sobre 2. Então, no final das contas, para valerem todas, né, eu vou pegar o menor desses 5 números que eu tenho aqui. Tenho várias restrições sobre epsilon, o menor deles eu não sei quem é, porque eu não disse quem são x e y. Né? Tá? Então, é o mínimo desses 5. Se eu não errei alguma coisa. Professor, mas quando você diz que o epsilon é maior do que o xn menos x, o epsilon tem que ser maior do que o x? Não, mas o epsilon... Não, é porque... o que está na minha cabeça é o seguinte, eu posso controlar esse erro, vamos dizer. Imagina assim, que xn converge para x. Então, eu posso, dado um epsilon qualquer, tornar isso aqui menor que epsilon. Então, se eu preciso que o epsilon seja menor que 1... Hã? Essa diferença já vai ter que ser menor. Então, uma das restrições é que eu vou querer que essa diferença sejam menores do que 1, para poder fazer aquela aproximaçãozinha ali. Tá? Então, simplesmente, vamos dizer, para cada uma das desigualdades valer, eu tenho a condição e tem que valer todas. Então, o meu epsilon tem que ser menor ou igual que cada um desses números. Tem que ser menor ou igual que o mínimo entre eles. Oi. Eu tinha que saber quem são x e y, né? Não tem, tá certo? Se o y for 15, isso aqui acabou. Né? Se o y for pequenininho e o x for grande, isso daqui
provavelmente vai mandar, né? Tá? Então, eu deixei assim porque é uma fórmula, é uma maneira de você dizer, bom, para controlar um erro que depende de vários erros, né, tem que olhar cada detalhe e fazer. Mas aqui tem embutido uma coisa muito importante, que é o seguinte, isso está me dizendo, olha, que se eu controlo esses dois erros daqui, se isso daqui eu posso fazer tão pequeno quanto eu queira, eu posso dar o meu gama tão pequeno quanto eu queira, que eu torno cada um desses caras menor do que gama. Então, eu estou dizendo que se o limite de xn é x e o limite de yn é y, então o limite da soma da diferença do produto e do quociente são dados pela soma, pela diferença, pelo produto e pelo quociente, com a restrição do y ser diferente de zero, claro. Entenderam o poder disso? Porque significa que se você sabe alguns limites, você usa as 4 operações e você consegue um monte de novos limites. Mas eu quis botar dessa maneira porque parece mais engenharia, né? Assim, né? Hã? Bom, aqui já são as 4. Depois você tem uma outra maneira de compor, que é usar funções compostas. Por exemplo, eu posso me perguntar se xn converge, vamos dizer, se o ângulo θn converge para o ângulo θ, será que o seno de θn converge para o seno de θ? Entendeu? Aí você tem uma outra coisa que ainda entra, que é funções compostas. Você projetar é isso, né? Você projeta, você prevê as possíveis situações e eventualmente você diz, bom, eu aceito esse erro aqui. Para esse erro aqui, eu estou dentro desse erro aqui, o que eu tenho, até onde eu posso errar aqui? É mais ou menos isso que está dizendo aí. Oi. Hã? Como se eu dissesse, olha, eu quero controlar esse erro aqui, eu quero tornar ele menor que gama. Então, como é que eu mexo nesses controles aqui para que esse erro aqui fique menor que gama? Como eu tenho essa estimativa, eu digo, ó, esse sempre fica menor do que esse. Se eu botar o epsilon lá com o epsilon menor que 1. Então, se esse ficar menor que gama, esse ficará menor que gama. Desde que esses daqui fiquem menores do que esse epsilon. Só que para isso ficar menor que gama, eu calculo epsilon em função de gama, de x e y. Mas você entendeu que isso significa também isso? Quer dizer, que se eu tenho uma sequência xn que converge para x, outra sequência yn que converge para y, então o produto xn e yn vai convergir para x vezes y. E é isso que a gente faz cada vez que a gente soma, multiplica, divide números irracionais. Você trunca, significa que você fez uma aproximação. O outro você trunca, você fez uma aproximação. E aqui está aparecendo, olha só, que o erro que você comete aqui não depende só dos erros aqui. Porque ele é amplificado, né? Quando você tem um produto, ele é amplificado por x e por y. Tá certo? Porque quando você faz o xn é uma coisa assim, x mais alguma coisa, o yn é y mais alguma coisa. Agora aqui ó, você tem xy mais y vezes alguma coisa, mais x vezes alguma coisa e mais a coisa ao quadrado. Então, se o x é grande, não basta, né? Entendeu? Quando você multiplica 1.000.001 por, sei lá, 2.000.000,321,
Não quer dizer que se você cortar o 1 do 001 e o 1 do 321, o erro vai ser da ordem de 1 milésimo. Não vai ser porque você está multiplicando por 1 milhão, por 2 milhões, então ele vai crescer. Mas, de qualquer maneira, você sabe, como você dissesse, então eu sei até que casa decimal eu tenho que ir para que esse produto fique sob controle. E significa também isso, que se esse limite, vamos dizer, esse limite é x, esse limite é y, então esse limite é xy. Embora, para chegar perto desse cara daqui, talvez eu tenha que chegar muitíssimo perto daqui, muitíssimo perto daqui, se os x e y forem grandes. Oi? Número infinito? Não, só se você estiver multiplicando uma, vamos dizer, uma que tende, sei lá, uma que tende a zero, vezes uma que tende a infinito, pode ser que o produto tenda para um número finito, tá certo? Então, vamos dizer, o erro da que está tendendo a zero está sendo muito amplificado, porque ele está sendo multiplicado pela outra. Vamos dizer, se você fizer n vezes 1 sobre n, se esse 1 sobre n aqui tiver um errinho de epsilon, o erro aqui vai ser n vezes epsilon. Então, à medida que você vai aumentando o n, você tem que ter mais precisão aqui. Aí fazemos a 2 ou a 3? A 2 é 2 do seno de x. A 2? Hã? Fazer a 3. Então, tá. Fazer a 3. É a mesma função logaritmo. Então, é a questão com que velocidade varia a área. Vamos botar aqui A. A gente já fez essa primeira coisa, né? Por quê? A velocidade seria fazer o quê? Eu vario A para A mais H, o A mais delta A, vamos dizer assim, e eu faço L de A mais H menos L de A é a variação de L. E divido pelo H que está aqui. Tá legal? E aí, a ideia, nesse caso, simples, né, é que L de A mais H menos L de A está aqui. Então, a gente tem aqui, vamos supor aqui H maior que zero, para ficar mais simples, né? L de A mais H menos L de A, né? Menor que essa daqui, né? Que é 1 sobre A vezes H, quer dizer, essa altura aqui que é 1 sobre A, e é maior que essa daqui que é 1 sobre A mais H, vezes H. E se eu, agora, para calcular, isso é só a variação aqui. Se eu divido por H, eu divido por H, que ficou 1 sobre A mais H, aqui 1 sobre A. E como a gente acabou de ver, se H tende a zero, A mais H tende a A. Então, 1 sobre A mais H tende para 1 sobre A. 1 tende a 1,
A mais H tende a A, então 1 sobre A mais H tende a 1 sobre A. Então, esse aqui tende para 1 sobre A, esse daqui também tende para 1 sobre A, porque ele está parado, esse cara aqui é obrigado a tender para 1 sobre A. Repara que é uma ideia absolutamente geral, né? Eu posso botar uma figura qualquer aqui, desde que seja contínua, escolher um ponto aqui e dizer, para cada A, eu faço S de A, essa área daqui. Aí se eu fizer S de A mais H, né? S de A mais H menos S de A, é isso aqui. Se eu dividir por H, está entre a menor altura e a maior altura, nesse intervalo. Se esse negócio é contínuo, quer dizer, quando o H tende a zero, né, a altura correspondente ao A mais H tende para a altura de A, significa que se eu pegar o H bem pequenininho, a diferença entre a maior altura e a menor altura vai tender a zero. E entre elas está essa daqui, que está sempre no intervalo. Você vai tender para essa altura aqui. Essa aqui? Foi isso aqui, ó. Eu vim com a área até A, vim com a área até A mais H. Eu fiz a diferença das áreas, deu isso aqui. Aí não importa, ó, a diferença das áreas deu alguma coisa assim. Aqui está o... Vou fazer mais assim. Né? Aqui está o A, aqui está o A mais H. Ela está abaixo desse retângulo, que tem como base o H, e a altura, a maior altura aqui. E está acima desse retângulo, que tem a mesma base e a menor altura aqui. A ideia é que se essa curva é contínua, quando eu vou chegando para A, tanto a maior como a menor altura tendem para essa altura aqui. Isso é chamado teorema fundamental do cálculo. Você sabe isso, você já sabe o teorema fundamental do cálculo. Porque eu estou fazendo a velocidade instantânea, né? Então, estou fazendo o H tender a zero. Se o H fosse negativo, né? Aí L de A mais... Vamos dizer, o A mais H estaria aqui, pensando que essa área está aqui em cima, então seria uma área negativa, inverteria o sinal da desigualdade, mas no fim, no limite, ia dar a mesma coisa. Mas tem, vamos dizer, extrapolando isso daqui, desenhar o gráfico. Então, esse é o gráfico da L. Quer dizer, esse aqui é o gráfico de 1 sobre x. Aqui é x, y igual a 1 sobre x. Mas se eu fizer aqui x e aqui L de x, vamos pensar só de... que eu só falei para x maior que 1, né? Então, aqui é 1. Repara, quando eu estou aqui em 1, o valor de L é 0, é a área de 1 até 1. Então, começa aqui em 0. E depois? Bom, depois vai ficando positivo, vai aumentando. Então, essa função vai aumentando. Aumenta. E aí, aumenta, vai para infinito ou não? Vai para infinito, né? Porque está acima, tá certo? Quando o x vai aumentando, 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 eu fico acima de somatório de n igual a 2 a infinito de 1 sobre n. Então, esse negócio vai para infinito. Agora, vai para infinito como? Vai para infinito assim, vai para infinito assim. Repara que tem uma coisa, né? Quer dizer, se eu pegar aqui A e A mais H, a velocidade aqui, né? Eu estou com uma... Primeiro, L de A mais H menos L de A, agora é isso daqui, ó. Tá? Essa área aqui, agora virou esse tamanho aqui.
L de A mais H menos L de A. Dividido por H é a inclinação dessa secante aqui. Então, eu tenho aqui uma secante e o H está tendendo a zero. Quando o H tende a zero, essa secante vai virando uma tangente aqui. E a inclinação, quer dizer, essa razão aqui, tende exatamente para esse número que é 1 sobre A. Então, a tangente aqui tem uma inclinação, que significa razão entre esse daqui e esse daqui, 1 sobre A. Se aqui for 3, é 1/3. Se agora for 4, é 1/4. Se for 5, 1/5. Se for π, é 1 sobre π. Então, repara que à medida que o x está aumentando, quer dizer, que o A está aumentando, essa inclinação está diminuindo, está fazendo assim. Isso significa que essa curva não pode estar fazendo assim, porque aqui ó, a inclinação está aumentando, a inclinação da tangente. Tá legal? Quer dizer que esse gráfico aqui faz assim, mas ele não fica horizontal porque vai para infinito. Então ele vai crescendo, mas vai crescendo cada vez mais devagar, mas vai para infinito. Tá? Quer dizer, a velocidade, lá no infinito, a velocidade está tendendo a zero, mas ela vai diminuindo, mas você sempre vai avançando rumo ao infinito. Tá legal? Então, isso está... reparem, eu não usei nenhum truque, nenhum conhecimento prévio. Eu estou só observando o que eu tenho. Isso significa que isso aqui é um comportamento de velocidade decrescente, né? Porque essa inclinação aqui é a velocidade. A taxa, porque isso aqui seria a variação de L dividido pela variação de A. É a velocidade com que L está crescendo, que aqui eu fiz área e tal. Oi. Como é que é? Eu estou dizendo que aqui, ó, quando eu calculei a velocidade, eu fiz L de A mais H menos L de A e dividi por H. Então, eu calculei essa área, dividi por H e deu uma altura média aqui. Assim, ó, L de A mais H menos L de A é essa área daqui. Quando eu divido por H, dá alguma coisa entre essa menor altura e essa daqui. Dá alguma coisa assim. Estou vendo aqui. Tá? Olha só, eu tenho um negócio aqui que parece um trapézio, mas que tem base H. Só que cada ponto aqui tem uma altura diferente, mas a menor altura é essa e a maior altura é essa. Então, se eu dividir essa área por essa base aqui, dá algo entre essa menor altura e essa maior altura. Porque está acima desse retângulo. Se fosse esse retângulo, dava essa altura, porque é essa base vezes essa altura. Se fosse esse de cá, dava essa altura. Como está abaixo desse, acima desse, vai dar alguma coisa no meio. Agora, aqui é diferente. Quer dizer, aqui eu tenho o gráfico da minha função L. Então, L de A, aquela área eu marquei aqui como um comprimento. Medi lá, deu 18 metros quadrados. Eu botei aqui, X em comprimento, em metros. E aqui é o L de X em metros quadrados. Beleza, botei aqui. Então, aqui tem tantos metros quadrados, aqui tem tantos metros quadrados. Então, essa diferença aqui, ó, daqui, é o L de A, esse daqui é o L de A mais H. A diferença entre os dois está aqui. Tá? Então, é isso aqui. E o H está aqui, ó.
Então, L de A mais H dividido por L é a razão entre esse lado e esse daqui. Vamos dizer, seria a tangente desse ângulo. Mas mede a inclinação da curva, né? Você diz, ó, eu avancei H aqui, isso aqui valeu tanto vezes H. Se eu botar aqui essa reta secante, se eu avançar aqui de 15, vamos dizer, digamos que aqui L de A mais H menos L de A sobre H igual a um certo K. Então, eu vou ter H, K vezes H. Se eu botar 15, vai ser 15 vezes K. Se eu andasse sobre essa reta aqui. Mas eu não estou andando sobre essa reta, estou sobre essa daqui. O que eu estou dizendo, a primeira coisa, é que se eu for diminuindo H, esse negócio vai tendendo, né? Eu tenho aqui uma curva, peguei um ponto, outro ponto, peguei uma secante, deixei esse ponto parado e estou andando com esse para cá. Então, a minha secante vai virando uma tangente. Tá legal? Então, quando H tende a zero, essa inclinação da secante vira a inclinação da tangente. Então, esse K aqui que estava dependendo do H, agora tendeu para um certo K0, que é o 1 sobre A. Então, a inclinação aqui é 1 sobre A. Significa que se eu andar 15 aqui, é 1 sobre A vezes 15. Só que quando eu estou aqui, em B, a inclinação agora vai ser 1 sobre B. Como B é maior que A, 1 sobre B é menor que 1 sobre A. Então, caiu a inclinação. Então, eu não posso estar fazendo assim, eu tenho que estar embicando para cá. Tá? Oi. Não, porque aí LA sobre A menos 1 é a velocidade média entre o tempo 1 e o tempo A. Entendeu? É como você pegar aqui, ó, L de A. L de 1 é 0, L de A dividido por A menos 1 daria isso aqui. Essa inclinação aqui. É a velocidade média, mas num tempo que, se o A for grande, é grande. Né? Então, vamos dizer, na medida que o A vai avançando, você diz, bom, a velocidade média vai mudando, mas a velocidade média é uma coisa meio grosseira. Então, a gente está tentando aqui dizer, bom, esse limite é a velocidade instantânea. Então, repare, a gente tem limite de sequência. Quando a gente faz a soma infinita, a gente tem que passar o limite. Quando a gente calcula uma área com linhas curvas, a gente tem que passar o limite. E quando a gente faz velocidade instantânea, a gente tem que passar o limite também. Então, quer dizer, a gente está lidando com um conceito. Se a gente quiser definir o que é soma infinita para poder discutir com o Zenon, a gente tem que introduzir a ideia de limite. Se a gente quer fazer uma piscina com um desenho de linha curva e definir o que é a área daquilo, tem que introduzir a ideia de limite. Se a gente quer definir o que é velocidade instantânea, também vai ter que lidar com limite. Então, a gente vai ter que lidar com essa ideia de limite. Ela tem uma certa... tem coisas intuitivas. Hoje a gente aprendeu uma coisa das mais importantes, que é, né, que o limite da soma da diferença do produto e do quociente são a soma dos limites, a diferença dos limites, o produto dos limites e o quociente dos limites. Significa, olha, que quando... Olha só, quando x tende a A, x tende a A. Quando uma constante tende... Vamos dizer, quando x tende a A, a constante k tende à própria constante k. Então, significa o seguinte, ó, se eu tiver um polinômio 3x2
mais 2x mais 1, quando x tende a A, x2 tende a A ao quadrado. Porque x tende a A e x tende a A. X vezes x tende a A ao quadrado. 3 tende a 3, então isso tende para 3 a 2. Esse tende para A, esse tende para 2, 2A. Esse está parado, 1. Agora a soma se soma. Então isso aqui tende para 3 a 2 mais 2A mais 1. Se eu dividir por alguma coisa, também posso usar lá no quociente. Se eu multiplicar, então você começa apenas com essas operações ter acesso a calcular limites. Estou dizendo que o sentido da discursiva 1 não é só estimar o erro, é também ver que o limite da soma é a soma dos limites. Limite do produto é o produto dos limites. Então, assim, acho que, bom, temos aula na quarta, na sexta, até sexta a gente vai estar sabendo o cálculo. Bom, espero que sim, estou